Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui na Modular Crypto, sua fonte de informação e conhecimento na Web3. Como vocês já sabem, aqui nós trazemos especialistas e pessoas fora da curva para bater um papo conosco. E hoje o episódio está mais pesado que o normal, é isso mesmo, Curi? É isso aí, Guelph. Hoje a gente trouxe então aqui dois nomes de pesos do ecossistema cripto, mas também não só de cripto aqui para falar um pouco sobre real digital e CBDCs, né? A gente trouxe o Alex, que é cofundador e CEO da Blockful, uma software house brasileira desenvolvendo produtos para Web3 mundo afora, e também o Bruno Bandieira, que é banker de inovação e digital assets na Genial Investimentos. Alex, cara, começa se apresentando aqui pro pessoal e depois, Brunão, segue na linha aí também, cara. Bem, valeu pela intro, prazer galera. Bem como o João falou, meu nome é Alexandro, sou founder da Blockful. Hoje a gente trabalha com ENS, alguns outros protocolos gringos, construindo eles do zero. Aqui no Brasil a gente está olhando mais para CBDC mesmo, em atender fintech, bancos, trazer essa expertise de blockchain aqui para o mercado. E é isso, vai ser um prazer estar contribuindo aí no papo com esse conhecimento. Boa, deixa eu puxar aqui. Eu toco essa parte aqui na Genial faz um tempo. Na verdade, participei do mercado cripto faz bastante tempo. Tive numa casa de research também, numa gestora. Vim para a Genial com escopo de equity research ali em cripto. Então, um segmento bem diferente ali no mercado tradicional. Um mercado que, apesar de muito novo para instituições financeiras, tem ganhado bastante tração, mesmo no bear market, então tem tido um interesse institucional cada vez maior. E especificamente olhando para a vertical que eu toco hoje, essa parte de tokenização como um todo, então que também tem ganhado muita tração com instituições financeiras, assim tem um ganho, uma promessa de um ganho de eficiência muito grande ali com operações de tokenização, de desintermediação muito grande, de diminuição de custo, então acho que está todo mundo olhando para isso. E quando você vê algum modelo que pode eventualmente te disruptar ou mudar bastante a arquitetura do mercado, é quando os próprios negócios ou empresas começam a observar aquele modelo justamente por uma questão de risco e de assimetria ali do retorno que elas podem ter em cima dessa tecnologia. E o real digital é um enforcement, então uma coisa que a gente gosta bastante de comentar é mais ou menos que nem o Open Finance, que é um enforcement, então o Banco Central pede para alguma coisa ser feita ou acha que alguma coisa tem que ser feita e ele direciona o mercado para aquilo, tornando aquilo regulação. No momento ainda não é, mas é uma das visões de mercado e, por consequência, é uma coisa que todo mundo vai ter que se adaptar. Então, é um momento muito oportuno, queria agradecer ali pelo convite e vai ser um prazer aqui contribuir com esse papo que tem sido tão rico e a gente tem falado tanto na instituição, aqui na Genial, quanto com o mercado de forma geral. Boa, legal. Hoje então a gente vai destrinchar aqui sobre CBDCs mundo afora e também, é claro, falar um pouco sobre o real digital, né? E eu tenho até umas perguntas, umas cartas na manga aqui para trazer para essa galera, mas vamos começar do básico, né? Bruno, deixa eu te perguntar, aproveitando que você já puxou esse assunto, cara, o que é uma CBDC e o que uma CBDC pode fazer, cara? Vamos pegar do básico mesmo, assim, de onde que surgiu essa ideia, cara? Cara, uma CBDC, ela é basicamente um token representativo de uma moeda. No caso, quando você está falando de CBDC pura, você está falando de uma reserva bancária. Então, quando você fala de dinheiro, você tem uma divisão do dinheiro que é até o que o Banco Central tem trazido hoje, que é a divisão do que seria de varejo ou do dinheiro de atacado. Um deles é a reserva monetária, é a reserva de fato que as instituições transacionam entre si. Quando você faz um Pix ou o Alex faz um Pix, aquela instituição financeira tem que mover a sua conta de reserva. Então ela de fato precisa tirar aquele dinheiro da conta de reserva para uma outra instituição. Isso é a moeda de atacado, é quando eu transaciono com Itaú, com Bradesco, com BTG, com outras instituições financeiras. E aí você tem a moeda de varejo. Então essa é uma das grandes divisões. Quando você fala de CBDC, está criando uma moeda, uma representação digital dessa reserva bancária. E aí que é a diferenciação entre o real digital e o real tokenizado.
As principais aplicações, elas são principalmente, no caso de uma CBDC pura aqui no Brasil, de um custo de infraestrutura e de segurança que vai ser compartilhado agora em cima de uma única rede. Então, essa é uma das principais razões até que o Banco Central coloca como incentivo para ter uma CBDC. De interoperabilidade, porque você vai conseguir ter a liquidação de ativos financeiros ou transações interoperáveis de uma forma muito mais rápida, e isso eu estou falando a nível principalmente de atacado, mas de varejo também tem implicações super relevantes na liquidação de ativos financeiros. E você vai ter uma interface ali que potencialmente é uma das interfaces a mais que pode viabilizar por uma redução de custos micropagamentos digitais. Então, isso, cara, esse último ponto é uma coisa muito interessante. E por que eu vou trazer? Assim, hoje em dia, a reserva bancária não é observada pelo varejo. E quando você fala de moeda fiduciária, você tem as notas como uma forma de você efetuar pagamento no cotidiano. Agora, se você vai fazer um pagamento online, você depende de múltiplas instituições financeiras e os depósitos à vista dessas instituições e o registro que elas têm de titularidade dos clientes e as reservas bancárias por trás. Vocês reparam que tem várias camadas. Eu tenho a instituição financeira falando quanto eu tenho ali, eu tenho o processamento do pagamento, eu tenho a necessidade de mover uma reserva bancária, então eu tenho múltiplas layers se acumulando. E eu não consigo fazer um pagamento digital através de moeda, papel moeda. Então, você tem uma limitação. Agora, e se você pudesse fazer esse pagamento sem essas múltiplas layers e a moeda, papel moeda, virasse digital? Você ia desintermediar os bancos, ia virar quase que uma autocustódia. É óbvio que é uma discussão que não está no piloto e não é momentânea, não é de agora, próximos 2 anos. Mas você poderia ter uma autocustódia e não de um valor muito grande, talvez até com uma limitação individual de quanto cada pessoa pode ter, para quase que falar, agora as pessoas podem ter a moeda, papel moeda, só que na versão digital, e elas podem fazer um micropagamento sem tanta intermediação no meio, e aí você diminui muito o custo. Então, você consegue fazer micropagamentos que hoje em dia não são viáveis. Já tive conversa com o Alex sobre isso, ele até sabe o custo de você contratar alguém para fazer uma operação de Pix, não é trivial, você tem geralmente um custo de infraestrutura que é cobrado por conta de custo de data center, de mensageria, de várias coisas que pode ser desintermediado. Então, quando uma instituição financeira cobra um determinado valor em centavos ou até um percentual por um Pix para acontecer, você está dependendo de todo aquele legado da instituição e você poderia diretamente utilizar uma infraestrutura que seria da CBDC desintermediando tudo isso. E aí a grande discussão é, você não pode fazer isso em grande escala porque você desalavanca a economia. Mas a gente entra nisso depois, assim, que é a divisão de real de atacado e real de varejo. Existe uma razão para ter essa divisão e não ser a CBDC pura, que é o que muitos países do mundo chegaram a discutir. Você ter só uma CBDC, que seria moeda de atacado, passando para a mão do varejo. Mas existe uma complexidade muito grande e uma razão pela qual isso não está acontecendo, que não é só para manter a arquitetura que nem ela é hoje. Então, para manter os bancos como custodiante. Não é só por isso. Tem uma razão econômica muito importante para você criar essa divisão entre moeda de atacado e de varejo. Pô, que maneiro, que legal. Eu queria fazer uma pergunta pro Alex, porque uma das dúvidas que eu tenho é a arquitetura por trás das CBDCs. Eu não sei se cada país está tendo um approach diferente, mas voltado mais para o Brasil. Como que está sendo, na questão técnica mesmo, como que é criar essa CBDC? Como que está sendo o desenvolvimento da arquitetura por trás da CBDC no Brasil? Aí. Então, vou voltar um passo atrás para explicar um pouco da história também, de como é que a gente chegou em CBDC também. Teve um papo muito massa que eu tive com o próprio Fábio Araújo, no almoço lá, durante um evento do Banco Central. E nesse almoço, cara, fiz um monte de pergunta para ele. E uma delas foi justamente sobre essa história da concepção, né? Desde quando que eles estão olhando para esse mercado e principalmente para o mercado cripto, né? A partir de quando que isso chamou a atenção deles. E foi a partir do momento em que o Facebook lançou a stablecoin deles, lá por 2017. Então o Facebook lançou uma stablecoin chamada Libra, ou seja, né, naquela teoria de grandes oligopólios tecnológicos que a gente tem hoje, do nada uma das maiores empresas emite uma stablecoin.
algo que é papel do Banco Central, de certa forma, regular a oferta de moeda, né? E isso assustou os bancos centrais. Então, se vocês pesquisarem sobre isso, foi algo que imediatamente foi bloqueado pelo governo do Facebook emitir uma stablecoin em dólar. Só que esse pequeno incidente acabou acendendo um alerta em bancos centrais ao redor do mundo todo para a tecnologia de blockchain. E a partir desse momento, o Banco Central também começou a fazer pesquisas sobre isso. Então, se vocês verem ali o LIFT, que é o Laboratório de Inovação Financeira e Tecnológica do Banco Central, ele não é desse ano nem do ano passado, já está acontecendo há 5 anos, mais ou menos. Já é uma construção que tem aí faz um tempo. E aí hoje a gente vê que isso já está se maturando, realmente, tanto que o Banco Central já escolheu a Hyperledger Bezo como a plataforma que vai rodar essa CBDC, né? Cada país está fazendo o CBDC de um jeito praticamente diferente. Estados Unidos nem se fala em CBDC ainda, os caras estão muito fechados para blockchain. Singapura tem um jeito, Bahamas foi um dos primeiros países, se não o primeiro, a rodar CBDC, mas é com um intuito diferente. A gente aqui está rodando a Hyperledger Bezo, que nada mais é que uma blockchain permissionada que roda EVM, ou seja, comporta os contratos que rodam na blockchain do Ethereum. Né? Isso traz uma facilidade muito legal para trazer protocolos, trazer código, trazer essas aplicações para dentro do sistema financeiro. E um dos objetivos do Banco Central brasileiro é justamente dar essa programabilidade para CBDC. Né? Tem alguns lugares onde o CBDC está sendo usado mais para o caso transacional, algo que o Pix já faz muito bem. Né? Se a gente falar de escalabilidade para transação, Pix versus CBDC, Pix é muito superior. Pix tem muito mais escalabilidade. Né? A gente tem aí, acho que são quase 3 bilhões de Pix feitos por mês, eu não sei, alguma coisa assim me vem à cabeça. Isso não é tão palpável em blockchain. Agora, você ter um dinheiro programável, algo que é justamente o que a gente já tem na Ethereum, são aplicações onde você traz... Depois a gente pode mergulhar um pouco mais a fundo, mas é como se hoje a gente tem o dinheiro em um nível, que poderia ser lá Pix, TED, mas a gente tem o dinheiro em um nível, e títulos financeiros, aplicações financeiras estão em outros níveis, estão em outros lugares. São como se vários níveis conversassem entre si. Agora, quando a gente pega tudo e joga em uma blockchain, as aplicações estão no mesmo nível, na mesma plataforma em que o dinheiro está. Então a gente traz uma eficiência, uma integração universal, digamos, entre todos esses sistemas e todas essas aplicações de um jeito muito mais fácil. Né? Então, eu estou bem animado assim, com a CBDC do Brasil. Agora tem algumas definições ainda para serem feitas. Hoje o que o Banco Central publicou é um repositório, aquele famoso do piloto aí do Banco Central, onde se tem algumas ABIs, que são as interfaces, né, como esses contratos deveriam se comportar, mas nada ainda muito definido. São só algumas peças do quebra-cabeça, ainda tem mais para ser definido. Posso até complementar aqui um pouco, acho que Claro. tem uma... nesse sentido, assim, acho que, e até quando eu falo, você vai ter uma plataforma programável em que todo mundo vai colocar o esforço de segurança, assim, então é um pouco para entender e um pouco porque você vai ter a programabilidade, porque a interoperabilidade é super importante, como é que essas questões se casam. Então, hoje em dia, de novo, quando eu faço uma transação financeira para o Alex, um Pix para o Alex, o banco move a conta de reserva dele para o banco que o Alex tem conta. Então, se eu transacionei R$1 com o Alex, isso vai acontecer tanto na minha conta corrente, que vai ter uma dedução, eu vou ver R$1 a menos, quanto na conta de reserva do banco, que vai perder R$1 e vai surgir R$1 na conta dele. Agora, se o banco me der crédito, ele me deu R$5 e eu transacionei R$1 com o Alex. O que acontece? A conta de reserva deduziu R$1 meu, mas de fato aquele banco emitiu moeda escritural para mim na minha conta através de crédito. Ele não necessariamente precisa ter toda
a conta de reserva preenchida pela quantidade de depósitos que os clientes têm. Ou seja, os bancos se alavancam. É mais ou menos essa a resposta e a razão pela qual você divide. A moeda e a reserva é um passivo do Banco Central, ou seja, que o Banco Central tem aquele passivo com as instituições financeiras. O depósito é um passivo do banco, ou seja, o banco precisa ter recurso para arcar com aquele depósito. E é por isso até que o banco quebra, às vezes em corrida bancária, e você tem alguns requisitos de capital mínimos estabelecidos pelo regulador. Então, dito isso, o que muda dessa arquitetura? Porque hoje em dia, o saldo de reserva que é controlado pelo Banco Central, a parte de o quanto cada pessoa física tem na conta e o quanto o banco deixa na conta daquela pessoa, não é controlado pelo Banco Central. Isso vai continuar não sendo controlado pelo Banco Central, mas na medida em que você cria o real tokenizado, ou seja, a CBDC, na verdade a moeda de varejo, você de fato está colocando isso no mesmo sistema, que é a Hyperledger Bezo. Então, você vai ter tanto a parte de atacado quanto de varejo no mesmo sistema interoperável. E isso faz uma mega diferença, porque hoje em dia, que nem eu falei para vocês, os data centers dos bancos guardam o quanto o Alex tem na conta dele, o do Bradesco, por exemplo, guarda o quanto o Alex tem na conta do Bradesco, o do Itaú na conta do Itaú, da Genial, e você precisa ter interoperabilidade entre eles, hoje em dia via RSFN, então quando eu faço uma transação, mas o banco precisa guardar aquele histórico. Só que se você possibilita que tudo seja construído na mesma camada de infraestrutura, primeiro que as pessoas vão parar, os bancos vão parar de investir nos data centers próprios e vão consolidar, e é por isso que a nível de segurança importa bastante, porque aquele sistema de data center vai passar a ser único. Segunda coisa é que você vai ter quase que o Open Finance, que hoje em dia se comenta em Open Finance, que é compartilhamento de dados numa única layer. Só que você não pode ter todos os dados sendo compartilhados naquela layer. É por isso que um dos motes do piloto do Real Digital é descobrir soluções de privacidade. Então, quando você diz sobre privacidade, é sobre isso. Que coisas vão poder ser vistas nessa layer, nessa camada de infraestrutura? E é por isso que o Banco Central se preocupa com isso também. Então, você vai ter tudo construído na mesma infraestrutura, tanto a parte de varejo quanto a parte de atacado, mas você vai ter limites para o que os outros vão poder ver. O Itaú não vai poder ver o que o cliente do Bradesco está transacionando com cada pessoa que ele fez um TED ou um Pix, mas talvez possa ver saldo. Então, essas são as questões que têm muita sinergia com outros temas do próprio Banco Central, que aí é Open Finance, aí é propriamente o Pix, que é um pagamento instantâneo, porque o quanto você facilita um pagamento se o sistema que guarda os dados é único. Então, por exemplo, quando eu vou comprar um ativo financeiro hoje, você tem a negociação, que é de fato quando as ordens de compra e venda se encontram, e você tem a pós-negociação. A pós-negociação é a parte do settlement, que a gente chama, settlement, gerenciamento de risco, que é de fato quando você troca a titularidade de um ativo de uma pessoa para outra pessoa, quando você troca aquela conta de uma pessoa para outra pessoa. Então, isso tem complexidade, porque de fato você precisa unir o sistema da B3, o sistema do banco, todos aqueles sistemas precisam estar conjuntamente interligados para você conseguir entender se o cara tem saldo, se ele pode fazer a transação, se aquela transação é segura, se ele tinha margem para fazer, e aí que acaba demorando um pouco mais até por essa questão de liquidação. Então, isso tende a facilitar. E aí, ativos da B3 não estão envolvidos no piloto ainda, mas o Banco Central até cita que o Pix foi para pagamentos instantâneos, agora, com ativo financeiro, o CBDC tende a efetuar o mesmo papel, que é quase a liquidação instantânea de ativos financeiros. É mais ou menos essa outra agenda para ativos financeiros. Mas é por isso, porque toda a arquitetura é construída numa única layer. E aí essa layer acaba sendo interoperável com os demais agentes do mercado, com N agentes do mercado, e você ganha segurança, você ganha, de fato, essa interoperabilidade, e programabilidade é uma outra coisa. Então, no quesito programabilidade, que também é super interessante, hoje em dia você tem as contas escrow, famosas contas escrow de banco, que nada mais são do que um DVP. Então, você entrega um ativo e na outra ponta o real, a moeda é trocada. Então, é quase que aquela discussão de compra e venda de carro. O que você faz primeiro? Você paga primeiro ou você assina que o carro foi transferido primeiro? Geralmente, para grandes transações ou para transações até mais triviais, você tem um intermediário no meio falando que aquilo realmente foi entregue e aí o dinheiro pode ser liberado. Você tem um cara no meio do caminho para gerenciar esse risco.
Só que smart contract faz exatamente a mesma coisa. Ele faz exatamente a mesma coisa, só que tirando o intermediário, porque o intermediário é programável. Daí que vem a programabilidade do dinheiro. E aí você aplica para as mais diversas funções. Então, para mim, tem essa questão que o BIS, até um relatório que eu passei para o Alex, cita como Unified Ledger, que é esse sistema de data center consolidado. Tem a questão de segurança e tem a questão de programabilidade. São os 3 fatores que eu dividiria aqui como de principal importância. Pô, que aula hoje aqui, hein, Curi? Alex, você mencionou aí sobre a Hyperledger Bezo, que é uma blockchain permissionada, mas que usa, talvez, tem comunicação com a EVM. Eu queria que você explicasse um pouquinho mais sobre isso e qual é o benefício de usar uma blockchain permissionada. Por que pular esse passo e ir direto para uma blockchain pública como o Ethereum, que a comunidade encara hoje como a mais segura do mercado? Legal, você falou de um ponto que eu acho que vale bastante bater, que é o seguinte: a Hyperledger, ela ela roda smart contracts que são feitos para EVM. Ela não tem uma interoperabilidade com o Ethereum Mainnet, por exemplo. Então, isso significa que se você, digamos assim, constrói uma Aave, que é um sistema de empréstimo, no Ethereum, esse mesmo sistema, esse mesmo código construído, você consegue botar para a Hyperledger Bezo. É o mesmo código, ele consegue rodar. Ele tem essa interoperabilidade de código. Mas a Hyperledger Bezo é uma coisa totalmente separada da Ethereum. Ela só tem uma compatibilidade de smart contract. Não é que existe uma interoperabilidade entre as duas blockchains, certo? São silos, são coisas bem separadas. Elas apenas elas conseguem rodar a mesma linguagem de smart contract, certo? Então, esse é um conceito base bem importante da gente entender. Dito isso, o Hyperledger Bezo, ele tem a característica que é ser permissionado. Ele tem a possibilidade de ser permissionado também. O que quer dizer que somente atores, carteiras, endereços autorizados podem escrever na blockchain e às vezes até ler na blockchain. Então, são só alguns desses endereços que conseguem interagir com essa blockchain. Já o Ethereum Mainnet, qualquer um pode interagir, qualquer um pode se tornar validador, né, tendo ali seus 32 Ethereums no validador, hoje em dia, né, com Proof of Stake. Então tem essa diferença, né? Mas é sempre importante ressaltar que isso não significa uma interoperabilidade que o Banco Central está usando a Ethereum, né? Não, o Banco Central está usando a Hyperledger Bezo, que permite rodar smart contracts que também rodam na Ethereum. Então, no caso, se eu quiser criar essa interoperabilidade, ou seja, construir uma bridge, precisaria da permissão do Banco Central para, sei lá, quero comunicar da Hyperledger Bezo com a Ethereum, mandar lá CBDCs para lá. Será que vai existir essa possibilidade? E, no caso, precisaria de uma permissão, né? Sim, precisaria de uma permissão para operar na blockchain do Real Digital. E com certeza seria alguma solução com certos riscos, né, vetores de ataques, porque hoje realmente não existe um meio ainda 100% seguro de fazer interoperabilidade. Porém, eu vejo sim um futuro legal nisso sendo explorado. Acho que a tecnologia ainda não está tão madura, 100%. Porém, sim, é uma possibilidade bem legal fazer stablecoins lastreadas em CBDC, né? Na minha opinião, isso é o auge de uma stablecoin, né? Outro conceito legal da gente pegar aqui, até foi o que deu polêmica ali no meu LinkedIn hoje, que eu falei assim: CBDC não é cripto, CBDC não é stablecoin. Por quê? Porque stablecoin é um ativo lastreado em algo. É uma moeda, é um token lastreado em algo. O CBDC, ele não é lastreado em algo. Ele é a moeda em si. Ele é a moeda fiduciária em si, né? Stablecoins geralmente são tokens lastreados em moedas fiduciárias. Então tem essa diferença interessante. Agora, o real tokenizado,
Eu não sei, eu já poderia, eu na minha concepção já considero sendo uma stablecoin, porque ela é lastreada de alguma forma em um ativo que você confia no banco, né? Tipo, ela não é o ativo fiduciário em si, ela não é uma moeda fiduciária em si. Ela é o banco emitindo real baseado na sua alavancagem, né? Tipo, Igual então, aí o STC, né? É um dólar tokenizado. Eu tenho certeza que quando o Banco Central lançar efetivamente o real digital, alguém vai criar aí uma versão sim. tokenizada em algumas blockchains. Isso Dá A cara até do para Bruno ali chamar. já. Não, dá até para chamar, falar, cara, o SDC em tese, assim, pelo que ele promete, e aí que tem a diferença de você ser regulado ou não. Em tese seria até mais seguro do que um real tokenizado, porque você não tem o par um para um, né? Você tem alavancagem ali no meio. Então, quando você fala de real tokenizado, você coloca a alavancagem que numa stablecoin pura você tá só a reserva, então de fato aquela conta e o que você tem na ponta derivado daquela conta que é o lastro. Só que isso não acontece porque a stablecoin que a gente conhece também é emitida com base em depósitos bancários. Então, o cara tem dólares numa conta e, portanto, emite uma stablecoin. Então, essa alavancagem bancária continua. Você não consegue fugir dela, a não ser que o emissor da stablecoin seja o próprio banco, lastreando nas suas próprias reservas. Isso pode passar a existir. Agora, principalmente aqui no Brasil, pode passar a existir quando você fala realmente do real tokenizado e da CBDC que você vai ter do real digital. Mas eu não acho que vai, porque para o banco faz pouco sentido não alavancar os seus recursos, não alavancar, não dar crédito e de fato não girar o seu balanço. Então, eu acho que faz pouco sentido. Uma outra coisa que eu vejo pouco sentido também nessa agenda de interoperabilidade do que seria cripto de fato, e o que seria descentralizado e o que o Banco Central vai criar. Eu acho que vai existir essa interoperabilidade ao longo do tempo, ela vai ser criada, mas o foco do Banco Central não é esse. O foco do Banco Central é pegar tudo que o blockchain pode trazer de bom para o sistema monetário, agregar isso, e o restante é quase que um mercado paralelo. Eu entendo que na ótica do Banco Central é um mercado que existe, eu acho que não é um motivador. O fato de existir cripto não é motivador para fazer CBDC, um não compete com o outro. Eu acho que essa foi uma das grandes coisas que o mercado errou até na discussão de, o Banco Central vai poder congelar recursos mais fáceis. Isso não muda, é só um instrumento que o Banco Central está agregando de tecnologia para a moeda, mas de resto tudo se mantém. Então, na minha percepção, eu acho que a gente deve ter interoperabilidade como consequência em algum momento do tempo, mas o que a gente vai sentir de efeito não é esse. A gente, pessoa física, primeiro que a gente nem vai ver o real tokenizado. Os bancos vão controlar isso. Isso é uma historinha até legal para contar para vocês. O banco, na tesouraria, ele tem uma conta do SPB e uma conta do SPI. O que é o SPI? É o PIX, chama conta PI. A minha tesouraria, ela controla o quanto ela tem de liquidez em uma conta ou outra, mas na sua conta você não controla o quanto está no PI ou o quanto está no SPB, ou seja, você só solicita um TED ou um PIX. O banco precisa ter aquela reserva na conta correspondente ou precisa transitar, se ele está ilíquido em uma conta, o dinheiro do SPB para o PI. Vai ser a mesma coisa, o real tokenizado, você não vai ver o real tokenizado. Você vai só solicitar uma nova forma de liquidação, uma nova forma de transação, uma nova forma de transferência, mas o banco vai ter que dar liquidez para aquilo na sua conta de gerenciamento de tesouraria. Então, isso não vai estar na camada do usuário. Como é que o usuário vai perceber isso? Com produto. Porque com produto você consegue lançar mais coisas pela programabilidade do dinheiro, com preço, porque agora provavelmente o mercado vai ser mais transparente por ter uma mensageria única e que as pessoas vão poder consultar. Então, talvez maximize o efeito do que seria o Open Finance, que em tese é o compartilhamento de dados entre instituições. Você vai conseguir efetuar algumas soluções eventualmente de crédito que você não conseguia antes por ter uma liquidação on-chain, você vai conseguir diminuir o tempo de float de transações. Então, por exemplo, a fatura do cartão de crédito fecha 10 dias antes do pagamento. Isso é questão de conciliação, ela poderia fechar um dia antes, ela poderia fechar no dia. Então, você tem algumas coisas que você, como usuário, vai acabar sentindo, porque o sistema é melhor, e a mensageria é melhor, e o formato que é construído é melhor,
mas você não vai fazer ideia que isso é derivado de blockchain. Assim, você é o que você chama de abstração no nível máximo, assim. Então, eu acho que a CBDC vai importar muito mais coisa do mundo descentralizado do que o mundo descentralizado vai importar do que seria CBDC. Eu acho que existe interoperabilidade, mas nesse início vai ser muito diferente. E a teste de escala da descentralização do que a gente conhece hoje como cripto realmente, o que a gente opera de fato, e da autocustódia, vai ser um teste super interessante para entender o quanto a abstração pode chegar e o quanto a gente pode construir realmente on-chain e fora desse mundo centralizado. Vão ser mundos completamente paralelos. O descentralizado continua. Não é porque vai ter CBDC que eu não vou ter minhas criptos. Eu vou continuar tendo. Eventualmente eu vou ter posição em stablecoin, vou ter posição em CBDC, vou ter posição em real tokenizado. Uma coisa não anule a outra. E aí tem a própria discussão de você congelar fundos. Facilita, de fato facilita, porque a mensageria é mais fácil. Quando você tem o Bacenjude ali, então o Bacenjude, que é a parte judicial, falando, pô, eu preciso congelar fundos do Alex porque existe um processo que demanda esse congelamento. Óbvio, se você tem um data center único, pô, é muito mais simples de você fazer. Então, de fato, facilita. Mas como regulador, se você criasse um sistema melhor, você não ia pensar que, você não ia dificultar o congelamento por questão judicial, porque é justamente o papel do regulador, é proteger os investidores, proteger as pessoas, proteger e utilizar o judiciário da forma que deveria ser utilizado. Então, as razões pelo descentralizado existir continuam exatamente as mesmas, que são as críticas que a gente já mantinha. Só que o centralizado hoje, os bancos e infraestrutura, vai melhorar como nível de usuário. E aí o fato de você ter um Bacenjude mais eficiente, ter outras questões, também vão beneficiar o investidor, assim, o investidor e a pessoa física na ponta, porque se você congela por fraude, se você tem outras questões, e aí tentando isolar o fator político ou o potencial fator muito especifista da coisa, ou pessimista da coisa, se você consegue, de fato, executar bens, executar coisas mais rápido, e diminui esse risco, você vai ter produtos financeiros mais baratos como um todo. Então, a população como um todo, de uma forma geral, vai acabar sendo beneficiada na ponta, porque você ganha eficiência. E aí a eficiência para o que já existe hoje. Assim, a gente já tem esse racional de eficiência hoje e ele deve continuar existindo, só que vai ganhar alguns pontos percentuais ali de taxa de juros, de N coisas ali para o investidor, quando for pegar crédito, quando for liquidar ativo financeiro, quando for fazer algumas coisas assim. Mas de resto, tudo se mantém. Então é o paralelo que eu sempre falo. Nada vai mudar para o investidor nem vai perceber. Ele vai agradecer pelos produtos daqui a 5 anos, mas de resto, ele não vai ver nada. Mas eu acho que é muito disso mesmo que você está falando, Bruno. A gente sempre defende muito em cripto, que cripto para chegar no mainstream, né, as pessoas não têm que entender que é cripto. A gente tem que entregar um produto que as pessoas se beneficiem e que elas queiram utilizar aquele produto. Se no background tiver cripto ou não tiver cripto, para as pessoas ali na frente, para grande parte das pessoas mundo afora, não tem que fazer diferença. Elas só têm que se beneficiar do que a tecnologia pode ofertar. E vai ser realmente interessante ver se os bancos centrais mundo afora, não só no Brasil, vão conseguir entregar uma experiência tão melhor assim para que o usuário consiga sair da mesmice ali do Pix, da conta bancária, etc. E vai então finalmente aderir a uma tecnologia um tanto quanto nova, um tanto quanto recente, mas ainda assim mantendo os padrões monetários e a pseudo-segurança que a gente tem no sistema tradicional. Isso aí vai ser incrível de acompanhar. Mas, cara, eu queria perguntar para você, assim, a gente tá falando aqui de muita coisa, tá falando de CBDC, mas quais são as principais dúvidas do mercado com relação a CBDCs? E aqui não precisa ser só do Brasil, não. Se quiser falar mundo afora, cara, fica à vontade. Cara, eu acho que é a nível de produto, assim, é aquela questão que todo mundo sabe que vai gerar eficiência pra caramba, mas ninguém sabe qual é essa eficiência, e eu falo que vão ser criados N produtos, mas ninguém sabe quais são esses produtos. Então, é uma das discussões mais engraçadas do mundo, assim, porque tá começando a acontecer, todo mundo entende que é super disruptivo, mas ninguém sabe como, assim, ninguém sabe, cara, nível de usuário, como é que você vai agregar isso a nível de produto. E acho que nem o próprio Banco Central sabe, assim, é aquela brincadeira, pô, os melhores produtos são aqueles que você não pensou ainda, assim, vão ser aquelas coisas muito disruptivas. Então, eu acho que a principal dor do mercado é enxergar isso. Eu acho que o mercado já vê um ganho muito grande, a exemplo
do altíssimo interesse que você teve no piloto do Real Digital. Assim, você teve 16 consórcios / instituições financeiras entrando, que são grupos de instituições entrando, você teve os maiores bancos do país entrando, você teve corretora, você teve a gente genial faz parte de um desses consórcios. Então, e isso eu acho que todo mundo enxerga, qual que vai trazer vantagem. A questão é quais produtos você encaixa, porque ainda o escopo é muito limitado. O que você vai poder tokenizar agora nesse início? Você vai ter o CBDC, que é o de atacado, você vai ter o real tokenizado, que é o de varejo, e título público. Por que título público? Porque a gente precisava significar isso, a gente precisava, na verdade, que tivesse alguma funcionalidade aquela moeda para poder fazer o DVP, que é quando eu falei, você entrega um ativo e puxa o outro. Então, eu puxo moeda e entrego um título público. Eu posso negociar um título público com Alex. Aí você já tem um ganho gigantesco, porque hoje em dia título público não pode ser negociado diretamente. Então, se você entrar, você vai negociar, por exemplo, aqui no banco, é quase que a mesa comprando de volta aquele título público seu e jogando para o mercado de novo. Então você não tem um mercado secundário no qual eu negocio com o Alex um título público diretamente. E aí ainda tem uma outra questão, isso é pouco transparente, que é até uma discussão que teve bastante no sandbox regulatório da CVM. Por que é pouco transparente? Porque como você sabe quanto de spread as instituições financeiras estão colocando em cima do valor justo do seu ativo quando ela recompra de você? Dificilmente você vai saber. Você vai saber se for precificado a mercado, se as pessoas estiverem de fato negociando aquele ativo. Então, ali você já gerou uma disrupção potencialmente muito grande se você tivesse mercado secundário de título público e a tokenização disso. Então, aqui já tem um produto. Um outro produto, crédito. Crédito, você tem uma discussão de liberar limite de cartão de crédito com colateral em ativos financeiros. Então, algumas corretoras vieram fazendo isso e de início gerou muitos problemas operacionais. Por quê? Porque vamos supor que você não paga a sua fatura do cartão. A corretora liquida seus ativos. Ela tem um ordenamento, ela tem regras para fazer essa liquidação, mas às vezes tem falha, esse operacional é difícil, não é programável, às vezes tem um cara literalmente pegando o teu ativo por conta e ordem e liquidando, então não é programável. Agora você poderia, com título público, gerar um smart contract que liquida isso quase que automaticamente. Então, na medida em que eu dou um limite de cartão de crédito de 10 mil e você não paga, eu posso tirar o teu título público e liquidar ele automaticamente. Vai mitigar muito erro e risco. E isso, de fato, gera um ganho para o investidor, porque a taxa tende a ser menor também daquele limite de cartão e etc. Então, ali você já tem alguns produtos, assim, já dá para começar a desenhar algumas coisas. Para cripto, eu acho que também, na medida em que o Banco Central for mais aberto, você pode criar, eventualmente, uma bridge, uma ponte entre o que seria esse mundo do próprio real tokenizado e de uma garantia em cripto. Então, eu dou um cartão de crédito com garantia em cripto, para um cara que tem muito saldo em cripto. Se ele não paga aquela fatura de cartão, eu liquido as criptos dele. De uma forma muito mais fácil, você também não dependeria dessas operações de bolsa, porque se você pensar em exchange, grande parte daquele formato não é um ambiente custodial. Na verdade, você está na mão da própria exchange, e aquela exchange faz um papel muito semelhante ao que você tem numa corretora hoje em dia, numa corretora centralizada. Ela pega aquele ativo e vende a mercado, a interoperabilidade vem acima daquilo. Então, quando você tem dois ativos, um do lado do crédito, da fatura, do que você está pagando em produto, que são tokenizáveis, e são EVM, e tem uma compatibilidade de código, você consegue linkar esses dois mundos. Mas aí depende de outras agendas, que é interesse realmente de criar esses produtos e até de permitir por parte do regulador que esse tipo de produto seja criado. Mas, de novo, são possibilidades já, e são 3, pensando super rápido, que a gente poderia ter só com o escopo do piloto. Assim, sem pensar no restante bizarro de coisas que você tem no mercado financeiro. Assim. Você tem um caso que eu falei para o Alex também, que até o BIS, que é o grande responsável ali pelo gerenciamento de risco e pela basileia dos bancos, então esse controle de alavancagem dos bancos, que ele coloca nesse mesmo relatório que eu mandei para o Alex, que é o Trade Finance. Então, vamos supor que o importador queira comprar um determinado produto. Só que esse cara precisa de crédito para financiar as operações dele. Ele pode comprar aquele produto, sei lá, de um cara que está na Ásia, e aquele produto vai passar por um distribuidor na Europa que vai vir para o Brasil. O banco dá crédito para esse cara importar o produto. Mas esse crédito, ele tem risco,
porque a garantia dele é o produto que ainda não está na mão do cara que você está entregando o crédito, o recurso. Então ele tem um risco daquele produto ser roubado, de ter algum extravio, de ter algum problema nesse trânsito do produto até chegar na localidade final. Agora pensa, e esse é exatamente o exemplo do BIS, que você libere o crédito à medida em que o produto vai atingindo steps nessa cadeia. E aí você pode ter até uma interoperabilidade com uma blockchain que seja não a blockchain do Hyperledger Bezo, que o Banco Central vai colocar, mas uma rede EVM, que seja um monitoramento do fluxo e steps realmente operacionais daquela carga que está chegando para o Brasil. E através daquela blockchain, o banco vai controlar o nível de risco que ele tem. Então você pode ter até uma condição diferente para o residual do empréstimo que ele está dando, você pode ter diferentes taxas de juros à medida em que aquele produto vai chegando. Cara, é muito, muito maluco e muito diferente do que a gente conhece hoje. Assim. Então, é por isso que eu falo, existe um mundo aqui que a gente ainda não faz ideia, assim, a nível de produto a gente não faz ideia o que vai derivar. Eu tenho certeza que vai ser muito diferente, assim, essa é a minha única certeza. Agora deixa na criatividade dos empreendedores e dos programadores aí, o cara da direita aqui vai ter que pensar em algum produto para encaixar nesse negócio. É isso, pô, aproveitando, já embalando a pergunta. Cara, e você, Alex, e do seu lado, como você na Blockful, assim, de desenvolvimento mesmo, quais são as maiores dificuldades que vocês veem, não só, assim, com relação a construir algo, mas com as CBDCs no geral, cara? O que vocês têm trabalhado em cima, visto com bons olhos, visto com maus olhos? Cara, acho que tem bastante aprendizado do mercado ainda em relação à tecnologia, né? Eu vejo muitas faltas de conceitos e conceitos errados por conta que é uma tecnologia nova e ainda mais no contexto de finanças, onde a galera está muito acostumada com contexto de servidores, padrões e tal, vem o sistema de blockchain é um bicho novo que não é muita gente que tem o conhecimento. Então, que eu vejo é meio que uma primeira etapa assim, de educação sobre a tecnologia, para depois conseguir ter melhor a visão dessa interseção entre produtos financeiros, produtos realmente usáveis para os bancos, para as instituições, para usuários, e a tecnologia. Porque hoje ainda se tem muito a pergunta, né? Pô, qual que é a diferença entre usar blockchain e o SPB? Né? Qual que é... A galera ainda não entende quais que são esses pontos-chave da tecnologia, né? Como eu falei antes, pô, transacional, Pix é 1000 vezes melhor. Não tem o porquê tentar atender 200 milhões, 220 milhões de brasileiros com a CBDC. Não tem escalabilidade para isso, não tem como. O use case, ele é diferente. E ainda mais esse estágio que a gente está agora, né? O real digital ele vai ter alguns degraus. O primeiro degrau agora, pelo que eu estou entendendo, é transações entre instituições financeiras. Não é algo onde vai ter tanto movimento que vai chegar até o cliente final. Vai ser algo entre instituições financeiras. Quando começar a maturar esse piloto do real digital, começar a maturar esse ecossistema, o conhecimento, até dos bancos usarem a tecnologia, aí vão ter alguns degraus mais para frente para a consolidação dessa tecnologia. Então, eu acho que isso vai demorar um pouco. Vai demorar porque o Banco Central ele estuda bem o que ele vai fazer, pensa, né? Tá lidando com o backbone, o coração, o cérebro do financeiro de um país, né? As mudanças não podem ser muito rápidas, não podem ser bruscas. Tem que ser algo muito bem pensado, muito bem planejado. Então, assim, acho que vai ser lento, mas vai ser assertivo. Né? E aí a gente ainda tem um outro ponto, que é a mudança do presidente do Banco Central. Né? Então, também isso pode trazer uma série de políticas novas, querer incentivar, desincentivar para tal lado, de inovação, de tecnologia. Vamos ver também o que vai sair para o próximo ano, mas é um ponto a se pensar também. Alex, eu queria fazer uma polêmica aqui agora. Queria falar Por sobre a privacidade dos CBDCs. Uhum. Hoje, a privacidade que a gente tem fora da blockchain
é transacionar com dinheiro em espécie. Quando eu faço uma transação ali com alguém, troco o dinheiro, é uma técnica, teoricamente, é uma transação privada, ninguém fica sabendo. Agora, ao introduzir a blockchain, quase todas as transações ali não são privadas. Aí o pessoal, os desenvolvedores, criaram protocolos como o Tornado Cash, que foi banido lá pelos Estados Unidos. Existem outras moedas, o Zcash, existe Monero, enfim, que dá essa privacidade para o usuário. Como que o Banco Central está lidando em questão de privacidade com os CBDCs? E se eu vou ter algum tipo de privacidade, isso vai ser algo opcional? Vai existir isso ou não? Assim, qual que é o sonho do regulador, na minha visão, né? Não existe moeda em papel, tudo vai estar em blockchain e eu, como regulador, posso ver todas as transações, né? Então, no ponto de vista do regulador, não existe, não deve existir privacidade pro ponto de vista do regulador, certo? Ele quer o quê? Ele quer evitar lavagem de dinheiro, ele quer recolher impostos, ele quer que as operações estejam acontecendo de maneira certa, sem, enfim, risco sistemático, risco de alavancagem. Então, do ponto de vista dele, ele quer e deve saber de tudo, né? É o papel dele. Até hoje, todas as transações, seja de cartão de crédito, seja de Pix, seja de TED, é tudo reportado por Banco Central, né? Então, para o regulador, quanto mais informações ele tiver, melhor, e ele faz o sistema para que seja assim. Do ponto de vista de privacidade entre instituições e usuários, para o regulador, não tem. Eu acho que realmente não tem. E para isso, né, a questão do dinheiro físico, cripto, Tornado Cash, tudo isso é essa alternativa anônima. Agora, quando a gente fala de privacidade no contexto de CBDC, geralmente é em relação ao sigilo bancário, que é aquilo que o Bruno mencionou antes. Então, um banco ou um usuário não poder saber o que o outro banco e os usuários dos outros bancos têm, né? Daqui a pouco, imagina o Itaú sabendo que tal cliente em outro banco movimentou e ele viu que ele também tem esse cliente. E imagina como é perigoso, né? Os bancos terem acesso à conta dos seus próprios clientes, a informações dos seus próprios clientes em outros bancos, saberem as movimentações de outros bancos. Isso é o que geralmente se fala de privacidade no contexto de CBDC. É essa questão do sigilo bancário. Boa, grande questão aí, realmente um ponto a se pensar. E, cara, muita dúvida ainda sobre como vai ser isso na prática, cara. Muito, sei lá, pra quem é criptonativo, vive um mundo descentralizado, só de falar que não vai ter privacidade, que o Banco Central vai ver minhas transações, tem que ficar com medo. É engraçado demais isso aí. Mas realmente faz parte, são novas tecnologias aí, e igual a gente tá conversando aqui, tudo é um teste, né? As coisas vão evoluindo ao longo do tempo. Agora, Bruno, já encaminhando para o nosso final, que a gente está estourando o nosso horário, cara. Você comentou e eu também vi lá no seu LinkedIn que a Genial tá participando do piloto do Real Digital, né? Em conjunto com alguns outros players, como o mercado Bitcoin, etc, né? E o que vocês têm visto, assim, de dentro, assim, de legal que você pode narrar aqui pra gente? Eu sei que tem coisa que pode, tem coisa que não pode, mas, assim, se tiver alguma coisa que você possa falar... Você me falou que você ia me jogar na fogueira. Me jogar na fogueira. Na verdade, não. Então, até faseando aqui, o que acho que é bom para até o público saber de forma geral. Quais são as fases? A primeira fase é você conectar ali, de fato, ao que seria, conectar o seu nó ao Hyperledger BESO. Então, você vai ter o RFSN, que é o formato de mensageria do próprio Bacen, e é o formato que tem no SPB, que tem no Pix. Então, isso continua, é o RFSN, tanto que o primeiro requisito é aumentar o tamanho de banda, então aumentar a tua capacidade do RFSN. Você tem que criar toda a arquitetura, que é o que tem sido criado agora, e conectar um nó. E aí você vai ter uma camada de serviços que você vai agregar em cima do que está conectado ali nesse nó na blockchain. Então, as camadas de serviço é a camada de operabilidade para minha tesouraria, a camada de operabilidade para o meu cliente, que vai ter um real tokenizado. Então, toda essa arquitetura tem que ser montada. Acho que a maior discussão hoje de todo mundo que está
qualquer consórcio que está participando, é essa montagem. Então, obviamente, todos os consórcios, imagino eu, que já estejam trabalhando, a gente já está trabalhando, e é mais ou menos esse caminho. Então, estamos conectando, primeiro vai ser levantar essa infraestrutura, e os testes são muito derivados do que o próprio Bacen demanda. Então, se você pegar ali o cronograma, é muito estabelecido pelo próprio Bacen. Você tem uma data e você tem alguma coisa que você precisa efetuar. Então, transação de CBDC de fato. Aí a segunda etapa seria a transação do real tokenizado, que é o real que está na conta do cliente, que é lastreado na CBDC. Aí a terceira etapa é título público. Então você vai agregando etapas ali, mas muito na diretriz do Banco Central. Então eu imagino que as principais discussões não devam ser a nível de produto, e por isso seja menos interessante. É a nível de privacidade, de fato, como é que eu vou manter esse sigilo bancário, o que eu vou construir nesse microserviço para manter isso, então como é que eu protejo o meu cliente final, como é que eu gero essas camadas de segurança, como é que eu facilito essa transação financeira de acontecer, como é que eu beneficio a minha tesouraria no controle do que ela tem em conta. Então, esse tipo de coisa eu acho que vão ser as principais discussões do piloto para frente, depois dessa infraestrutura ser levantada. Essa infraestrutura deve ser levantada ali até setembro, outubro, então que é a própria data que o Banco Central coloca. E aí depois você de fato começa a executar quais são os próprios planos do Banco Central. E eu acho que a conversa vai ficar realmente mais interessante só no ano que vem, ali quando começar a se discutir nível de produto e principalmente data de homologação. Então, encerrando para mim a privacidade, que é a principal discussão, você tem algumas discussões que o Banco Central propôs. Assim, acho que a privacidade é uma das principais e é uma das complexas, porque provavelmente, e ali eu não estou falando como alguém que entende a programação e até deixo para o Alex discutir. Assim, eu entendo que, pelo que eu conheço de cripto, provavelmente uma solução que deve ser bastante discutida é Zero Knowledge, então, para gerar privacidade. Acho que a discussão deve caminhar bastante para isso. E Zero Knowledge, por si só, ainda é uma tecnologia muito nova. É diferente você falar da rede EVM, que já foi testado durante muito tempo através da Ethereum e tem uma rede pública, você está permissionando e criando um paralelo, mas é um paralelo muito direto do funcionamento daquilo. Quando você fala de Zero Knowledge, você está falando de algo ainda bastante novo, pelo menos o que a gente conhece ali no mundo de cripto. Então, os primeiros protocolos e blockchains nesse sentido estão nascendo agora, e é uma agenda muito grande de escalabilidade e realmente de privacidade. Então, eu acho que ali existe um grau de complexidade que vai travar muito mais discussão a nível do piloto do que produto. E aí produto vai ser muito mais homologação. Até com relação ao que o Alex falou, assim, e também olhando de fora, eu acho que essa questão da passagem de bastão do Banco Central, que é um papel totalmente normal, é de um lado boa, porque gera esse incentivo, e eu acho que foi o que gerou o incentivo de fazer tanta agenda tão rápido. Então, Open Finance, Pix, Real Digital, acho que é um dos principais motivadores, porque você tem uma agenda de curto prazo para executar. E se você olhar outros projetos que surgiram no Banco Central, você tem essa passagem de bastão acontecendo. Então, existe esse certo receio, então o receio no sentido de esse projeto continua, o que a gente levantar do piloto vai virar produto de fato, quando a gente for para a parte de homologação, que é o mais interessante. Então, a gente vai conseguir agregar produto, continuará sendo a agenda do Banco Central. Então, eu entendo que sim, tá? Tudo mais constante, acho que não vai ter mais problema. Então, é mais ou menos a forma que eu enxergo ali, e as próximas discussões acho que vão ser muito mais pautadas na integração, na sequência, resolver os problemas que o Banco Central propôs, principalmente privacidade, e depois você vai falar de homologação e infraestrutura e produto. Ali é produto. E aí que a gente vai poder discutir mais. Excelente, excelente. Pô, cara, dá pra fazer mais umas 4 horas de gravação aqui só com pergunta, ainda mais agora que o Bruno puxou Zero Knowledge, cara. Nossa senhora, dava ainda pra fazer mais que eu falo pergunta bastante, né? Pô, sempre uma aula, né, cara? Pô, não, aprendi pra caramba com vocês dois aqui hoje. Galera, antes da gente encerrar também, eu queria fazer aquele momento, assim, de deixar aberto aqui pra vocês falarem em suas redes sociais, convidarem a galera a seguir vocês, acompanhar vocês, o trabalho de vocês. Então, Alex, por favor, cara, conta pra gente onde que a gente te encontra e onde que a gente encontra a Blockful também.
Perfeito. Acho que eu deixei no username aqui embaixo, né? @alexdeneto no Instagram, no Twitter. Vocês vão me achar com esse nome no LinkedIn também, onde eu estou movimentando mais sobre a questão do CBDC, né? Até porque as IFs, a galera BR tá mais no LinkedIn, então é bom estar falando por lá. E a Blockful a gente tem o site também aí, blockful.io. E, enfim, se ficou qualquer dúvida também de CBDC, podem colar ali na DM, no Insta, no LinkedIn. Vai ser um prazer estar respondendo. Boa. Bruno, eu sei que você é meio anon, cara, mas fica à vontade também. Não, eu tenho as redes, o problema é colocar conteúdo dentro delas. Eu apareço muito mais pela Genial do que pelas minhas redes sociais pessoais. O Twitter é @bandieira_k. E aí o Instagram vocês podem me seguir, @BrunoKBandieira, mas Instagram não vai ter nada relevante de cripto, já antecipo, assim, é cachorro, é corrida no parque, são outros temas que tem ali. E aí podem me seguir também pelo LinkedIn, que aí eu posto mais coisa realmente relativa a CBDC. A gente tem aqui na Genial um podcast também, que a gente faz toda sexta-feira às 2:30 da tarde agora. Então ali vocês conseguem acompanhar bastante coisa de mercado, mas não é sobre CBDC. É raramente sobre CBDC. Já vou dar esse disclaimer porque eu imagino que o público aqui esteja por outra razão. A gente fala realmente de cripto, fala de protocolo, fala de tecnologia, fala de mercado. Então acho que esse é um approach um pouco diferente que a gente tem. A gente gosta de falar um pouco mais no sentido de alocação de portfólio, de estratégia, então, estratégia para diminuir risco, estratégia de hedge, algumas outras coisas específicas a gente gosta de trazer, tentando trazer um pouco mais de análise de mercado. Então, preço, olha quanto um protocolo gera de FII, a gente tenta trazer um pouco mais do fundamentalismo que a gente tem no research tradicional, mas falando de cripto como vocês conhecem, não esse mundo regulado aqui, que é um negócio paralelo. Então, eu até brinco aqui, esse negócio a gente vai falar por um tempinho aí, vai falar por uns 2, 3 meses, e aí depois a galera vai desenvolver, mas o core é cripto, cara, porque é o que... Qual é o nome do podcast? Desculpa, qual é o nome do podcast? Chama Encryptocast, ele mudou também, a galera que participou com outro nome, chamava Mundo Cripto, agora é Encryptocast. E tem a Encrypto News, que a gente também tem a LP, eu passo para vocês divulgarem, que a gente também publica toda segunda-feira, toda terça-feira de manhã, na verdade, falando de mercado, tem análise técnica, tem carteira, tem uma análise também maior de tese, a gente até estava falando de Solana e as outras Layer 1 que eram as Ethereum Killers e qual que é a perspectiva para elas, assim, então tem bastante tema muito legal ali que a gente aborda. A gente aborda outras Layer 1 agora, mais como um hedge. Então é um hedge contra alguma falha de Ethereum, assim, aquele negócio que as pessoas desacreditam, tem um desconto muito grande frente a Ethereum e qualquer falha que der, ele pode ter uma simetria de preço muito relevante. Então esse tipo de insight que a gente dá ali. Então vocês podem acompanhar a gente, que toda semana tem tema novo e tem GIFs muito interessantes, muito legais, assim, são GIFs bons. A galera de cripto vai gostar. O Eric aqui, que é o analista, é super criativo. Grande Eric, abração pro Eric, parceiraço aí. Também queria aproveitar o momento para falar pro pessoal que vai estar todos os links aqui embaixo na descrição, então se você perdeu alguma coisa, fique tranquilo, só abrir a descrição que você vai encontrar todos os links que o Alex falou, da Blockful, etc, as redes deles também. E queria aproveitar aqui também, antes do Guelph fazer o nosso disclaimer final, para agradecer essa aula que a gente teve hoje aqui sobre CBDCs e real digital, me agregou demais, Guelph, eu não sei se você vai concordar comigo, mas eu aprendi pra caramba aqui, gostei muito também de poder ter esse lado um pouco mais técnico também, de o que vai rolar, do que não vai rolar, o Bruno pegando essa visão aí do mercado tradicional e ensinando pra gente aqui os diferentes produtos. Confesso que eu nem sabia que ia ter a diferença de real tokenizado e real digital, então aprendi pra caramba, queria agradecer imensamente a participação aqui e com certeza vamos marcar uma parte 2 aí mais pra frente com as evoluções do real digital aqui no Brasil. Guelph, é contigo. Já falando aí na parte 2, as pessoas que estão acompanhando a gente aqui no YouTube, então até mesmo no Spotify, deixa aqui perguntas que não foram respondidas, o que você acha, né? Qual a sua opinião sobre CBDCs? Então é isso, pessoal. Lembrando que nada que falado aqui foi recomendação de investimento fiscal ou recomendação de vida. Sugerimos que vocês façam as suas próprias pesquisas. Curi,
Mais uma vez, agradeço a sua presença, a presença da Blockful, do Alex, do Bruno, da Genial, e nos vemos no próximo episódio. Valeu! Valeu! Valeu!